Bom dia a todos. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui novamente, essa casa tão abençoada, né, que nos traz tanto amparo, tanto carinho e nos proporciona a oportunidade de refletirmos e aprendermos com o Evangelho do Mestre. Que Ele nos abençoe hoje, que possamos aurir boas reflexões e levar para os nossos lares um pouquinho do muito que aqui conseguimos receber. Hoje vamos refletir sobre a mensagem do Evangelho que fala sobre a caridade. E quando nós ouvimos essa palavra, a maior parte de nós tem uma ideia da caridade restrita ao aspecto material, né? Então, nós sempre observamos ela sendo dita em contextos em que nos convidam para doar algo para algum necessitado, né, fazer um trabalho voluntário. Então, é bem comum nós trazermos essa ideia de doação, às vezes restrita ao aspecto material. E quando Cristo usava essa palavra, era numa amplitude, numa extensão muito maior. E na maior parte das vezes, sempre nós nos colocamos na posição, quando somos deparados com esse convite da caridade, né, de nós doando algo a alguém, né? Então a gente se imagina, eu vou fazer lá um trabalho, vou doar as minhas horas, vou beneficiar alguns companheiros, vou doar uma cesta básica. E dificilmente a gente lembra da possibilidade de nós sermos os necessitados da caridade alheia. Daí alguns vão pensar, mas como assim, né? Eu não tenho nenhuma não tenho grandes necessidades materiais, né? Como que eu posso receber a caridade alheia, né? É um contexto bem mais amplo do que só aquele restrito ao aspecto material. Então, quando nós nos deparamos com a realidade apresentada pelo Evangelho de que somos espíritos imortais em busca da evolução, em busca do aprendizado, nós sabemos que a parte mais difícil da caridade é a moral. Aquela em que nós doamos paciência, doamos os nossos bons sentimentos, perdão, auxílio, e também somos necessitados de receber isso das pessoas que convivem conosco, né? Porque na medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos observando em nós dificuldades morais necessárias para serem buriladas, melhoradas, né? Então, vamos observando a nossa impaciência no trânsito, as nossas dificuldades em termos de burilamento de sentimentos mesmo. E quando acordamos, eventualmente, num dia mais difícil, né, às vezes de mau humor, somos necessitados da caridade alheia das pessoas que convivem conosco, né? Então, na verdade, esse processo da caridade é uma via de mão dupla. Nós doamos e precisamos receber, né? E é interessante essa mudança de lados, porque nós não nos colocamos numa posição superior, daquele que só doa, doa, doa. Não, nós também somos muito necessitados da caridade alheia e da caridade mais difícil, que é a moral. Aquela em que nós doamos aquilo que de melhor nós temos para o nosso próximo, né? Que é a nossa paciência, a nossa ternura, a nossa compreensão e o nosso exemplo, né? Às vezes nós estamos numa situação do cotidiano em que somos desafiados em alguma circunstância que podemos até explodir emocionalmente, mas lembramos dessa casa, lembramos do Evangelho e vamos nos esforçar para dar bons exemplos morais. Então, é um jogo de mão dupla, é uma reciprocidade. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, há um aspecto
que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade, né? E é perguntado, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos sem fronteiras, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? A caridade é a ação prática da lei de justiça e amor, reveste-se de misericórdia. O compromisso do espírito que já alcançou maior proximidade com Deus é contribuir com uma justiça restaurativa e não punitiva. Porque na medida em que nós nos entendemos aprendizes da eternidade, né, da evolução, nós entendemos que vamos errar muitas vezes, que somos, enquanto espírito, um misto de sombra e luz, né? Às vezes exalamos luz, às vezes vem à tona as nossas sombras, que são as partes de nós que ainda não encontraram iluminação. E no patamar evolutivo em que nós nos encontramos, isso é muito comum, né? Nós ainda manifestarmos para com o nosso próximo, com as pessoas que convivem conosco, as nossas dificuldades morais. Porque, vejamos bem, né, quantos séculos de vida espiritual nós temos? Muitos, incontáveis. Se a gente for parar para pensar, estamos no auge da nossa evolução espiritual, né? Nunca o nosso espírito teve essa possibilidade de amplidão, de conhecimento, de reflexão, de ponderação, o que significa que nas nossas outras encarnações, nós não éramos como estamos agora, né? Então, éramos menos bons, digamos assim, éramos piores, né? Então, essa dificuldade, quando a gente se depara, nos leva a agradecer muito a oportunidade da reencarnação e refletir que, com certeza, nós já machucamos e ferimos muitas pessoas ao longo das nossas vidas, das nossas encarnações, né? E, em convivência com elas, nós somos convidados a reencarnar, muitas vezes na mesma família, partilhando o mesmo cotidiano, ou então o mesmo trabalho, para que no ato da convivência a gente aprenda a riqueza da paciência, da benevolência, do perdão, né? Então, com o tempo, né? Deus lida com o recurso do tempo para investir em nós e nos auxiliar a sermos pessoas melhores. Mas é importante que a gente entenda esse contexto da caridade como reciprocidade, né? Eu não sou superior porque eu dou, eu também preciso receber a caridade alheia, né? E às vezes é bom verbalizar, principalmente com familiares que compartilham a mesma fé conosco, né? Hoje eu não estou bem, hoje eu estou precisando da sua caridade, né? Às vezes é você que precisa da minha, né? Então a gente está nessa receber e doar, para que nós nos entendamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, todos nós. Por quê? Até porque, né, a lógica do amor, a felicidade não é o que temos, mas sim o que dividimos, né? Vários palestrantes já trouxeram aqui, nessa casa mesmo, resultados, né, de estudos em grandes universidades, até americanas, de anos de pesquisa, que fala que as pessoas mais felizes são aquelas que investem em relacionamentos de grande valor, né? Então, valorizam o que compartilham com os familiares, com os amigos. A gente até gosta de citar um exemplo, né, falando que se a gente ganhasse uma grande soma de capital financeiro, né, só que tivesse uma regra, você vai usufruir sozinho, né, você vai fazer uma viagem sozinho, você e o piloto, só que você não vai ver o piloto. Vai para um hotel 5 estrelas, você vai estar sozinho, vai comer a melhor refeição sozinho. Será que teria o mesmo sabor? Sem compartilhar com as pessoas? A piscina mais maravilhosa, só você e a água.
A gente fica imaginando, não teria graça, né? Porque quando a gente se vê numa situação feliz, é num contexto de compartilhar essas experiências com as pessoas, né? De dividir o que nós recebemos. Isso é que investe na nossa felicidade, né? Não é a riqueza que temos, mas a que dividimos. E a matemática do amor é essa, né? Quanto mais dividimos, mais multiplicamos. Então, ela só aumenta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a fé produtiva é aquela que dá bons frutos, né? Então, na medida em que nós somos deparados com os ensinamentos do Evangelho do Cristo, nós somos convidados à prática da caridade. Porque o ensinamento do Evangelho não pode ficar só restrito à letra, né? Ao conhecimento teórico, ao estudo, que é muito importante. Mas ele nos convida a arregaçar as mangas e trabalhar. E muito se engana quem acredita que o trabalho precisa de nós, né? No início a gente começa assim, né? Eu vou lá fazer o meu trabalho, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Daí isso vai, depois com o tempo você começa a observar que você precisa do trabalho, muito mais do que o trabalho precisa de você. Porque o trabalho nos transforma. Nós evoluímos na medida em que trabalhamos. E a árvore que merece os melhores cuidados do agricultor é a frutífera, né? Porque ela, digamos assim, numa metáfora, né, já entendeu essa lógica da vida. Eu recebo os cuidados e eu ofereço ao mundo o meu fruto, que pode ser, que é aonde nós fomos plantados, né? Deus quer que nós floresçamos onde fomos plantados. O que significa isso? Que na família onde nós nascemos, na sociedade que estamos inseridos, no nosso trabalho, todos os dias temos oportunidades de evoluir. Todos. Tem sempre uma circunstância que nos convida a guardarmos aquela resposta atravessada, sermos mais pacientes, refletirmos para darmos melhores exemplos. Então, esses são os nossos frutos. São frutos da caridade moral. Doar materialmente é importante? Também é importante, porque estamos inseridos numa realidade material que tem suas necessidades próprias, né? Pagar a conta de luz, o aluguel, a energia elétrica. Mas, mais do que isso, a mais difícil é a doação do tempo, a doação da paciência. Esses são aspectos que realmente nos transformam enquanto caminhamos. E será que para ajudar eu preciso ser perfeito, né? É bem comum, no início da tarefa, a gente observar alguém falando lá na frente, fala, nossa, né, já fez mocidade, já fez curso de aprendizes do Evangelho, já fez curso de mediunidade, né? E é muito pelo contrário, né? Nós, como eu disse, evoluímos na medida em que trabalhamos. E o mestre, o que teria sido se ele tivesse escolhido 12 anjos celestiais, porque ele, enquanto o governador espiritual do planeta Terra, Jesus, poderia ter escolhido 12 anjos para encarnarem na Galileia, junto com ele, para serem os seus 12 apóstolos. Vocês já imaginaram como teria sido iluminada a caminhada, né? 12 anjos lá junto com o mestre. Mas será que, se isso tivesse acontecido, nós nos identificaríamos com os apóstolos? Porque quando temos a oportunidade de estudar, né, nós observamos que os apóstolos eram pessoas simples, de bom coração, mas às vezes com características muito parecidas com as nossas, né? Por exemplo, Simão Pedro era um discípulo turrão, teimoso, ele andava com uma faca. Daí, se vinha falar alguma coisa, ele tirou a orelha do soldado, né? E daí você fica se imaginando, você no lugar de Simão Pedro, se tivessem vindo prender o seu mestre, você teria arrancado sua orelha? Eu não teria arrancado sua orelha, não. Né? A gente se imagina fazendo coisa pior. E daí a gente se identifica com o discípulo.
E Jesus dando uma bronca nele, falando: embainha a sua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Né? A gente imagina que ele teria dito para nós, porque muito provavelmente a gente também teria partido para cima do soldado. Ou não? Ou só eu? Então, quando Jesus escolhe espíritos simples, ele estava querendo dizer que todos nós somos capazes de evoluir junto com ele, na caminhada com ele, quando aceitamos Jesus no nosso coração, no nosso dia a dia. Né? Jesus acordava cedinho, ia pescar junto com os discípulos, almoçava na casa de Tiago, ficava com eles, ensinava em cima do Monte das Oliveiras. Então, era a convivência com o Mestre. Né? Na convivência, na simplicidade, eles foram se melhorando, eles foram evoluindo, eles foram se transformando. E quando Jesus escolhe esses discípulos, ele está falando: olha, eu escolho todos vocês, né? Todos nós que somos aí caravaneiros do universo, que caímos, levantamos inúmeras vezes para permanecer nessa jornada da evolução. Né? E ele investe em nós, né? Investe com todo o carinho, com muitas e muitas oportunidades de reencarnação. E além dessa caridade mais, digamos assim, óbvia, né, que nós observamos, né, da doação, tudo, existe um conceito de caridade que se chama caridade essencial. E eu não conhecia esse termo. Né? Ele é muito específico em alguns ensinamentos do Evangelho. Né? Que a gente se depara e fala: o que será que é essa caridade essencial? Vamos ler, porque o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos traz uma explicação muito preciosa. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa a programação do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Porém, ninguém pode assistir a outra pessoa com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternal. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeitos grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados,
na condição de mendigos de luz. O Emmanuel é firme, né? Ele vai lá e fala o que precisa ser dito mesmo. O que ele quer dizer? Né? Que todo o serviço externo de doação material, tudo, ele é muito valioso. O trabalho, você dedicar suas horas num trabalho voluntário, tem o seu mérito, tem seus bônus hora de trabalho, você vai lá e trabalha. Porém, se você não interioriza o que você faz na sua mudança íntima, você não vai estar praticando a caridade essencial, que é aquela de investimento na sua automodificação. Para ficar um pouquinho mais claro, eu gosto de trazer esse exemplo do livro do Sexo e Destino, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E esse livro, vou ter que dar um spoiler, né, do livro, um pedacinho, fala de um trabalhador do plano espiritual, Pedro Neves, que é uma pessoa que há 20 anos trabalha no plano espiritual, na parte de acolhimento dos recém-desencarnados, que chegam lá na colônia espiritual. Né? Então, ele está lá e ele faz o acolhimento daqueles que ainda estão perdidos, que não sabem muito bem se desencarnaram ou não, que querem voltar para a família. Vocês imaginem a condição de alguns espíritos, né? Que chegam lá e ele orienta, ele encaminha. Só que não faz alguns meses, fazem 20 anos que ele está nesse trabalho de acolhimento desses espíritos. E o André Luiz, quando está lá na colônia, no nosso lar, ele conhece o Pedro Neves, só que ele começa a observar que o Pedro Neves está se modificando, ele está mais acabrunhado, mais entristecido. E vão conversar com o Pedro Neves, para saber o que está acontecendo. Né? E ele conta, ele fala assim, olha, eu estou muito triste porque eu estou enfrentando um problema familiar naqueles que ainda estão na Terra. Porque eu deixei ali uma filha, a Beatriz, e ela está muito doente, prestes a desencarnar. Aí o André Luiz não entende, né? Fala, mas você vai acolhê-la, né? Ela vai desencarnar. Não, mas não é isso. Né? Eu estou triste porque a dinâmica da família dela lá na Terra não está boa. Eu tenho um genro que não está honrando a minha filha da maneira como ela merece. É um contexto ali de traição do genro, é adoecimento da filha. E daí o Pedro Neves, como tinha muito mérito no trabalho cristão, é montada uma junta espiritual para tentar ajudar o Pedro Neves. Né? Então, junta vários mentores, entre eles o André Luiz, para ir na Terra, visitar a Beatriz e entender esse contexto para ver se eles teriam alguma condição de auxiliar naquela dinâmica familiar que estava trazendo muita tristeza para o coração do Pedro. E eles se juntam e chegam na Terra. Só que, quando eles chegam, no lar da Beatriz, está a Beatriz adoentada num cômodo, acamada já, e no outro cômodo o genro e a amante. Quando o Pedro Neves se depara com aquela cena, ele é tomado por um processo de fúria imenso. E ele vai bater no genro. Ele, espírito, quer bater no genro mesmo. E vai lá e bate. E os mentores pegam Pedro e falam, mas, Pedro, o que é isso? O que você está fazendo? Porque ninguém esperava que o Pedro tivesse essa reação. Ninguém esperava. Vocês imaginem o quê? Que uma pessoa que está há 20 anos no plano espiritual, trabalhando no acolhimento de desencarnados, orientando, repetindo trechos do Evangelho, tudo, vocês imaginam que seria uma pessoa que já teria um certo autodomínio, ou não? Já teria um certo autodomínio. Mas ele esquece tudo o que ele estava fazendo há 20 anos e vai lá querer bater no genro mesmo. Bater como se ele tivesse encarnado.
o genro sente um mal-estar, né? Fala, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Né? E eles vão, naquela trama, tentar auxiliar esses espíritos. E o que isso nos traz de mensagem? Né? Que esse processo de caridade essencial no coração do Pedro Neves ainda não estava devidamente alicerçado na sua vivência interior do Evangelho. Do quê? De paciência, de perdão, de entendimento. É difícil, não é? É muito difícil. Mas será que é só difícil para o Pedro Neves? Será que nós, no nosso cotidiano, não temos também situações muito desafiadoras que cutucam o nosso ponto fraco em termos de reação, às vezes, que você tem dificuldade de se controlar, quando vai ver já falou, quando vai ver já fez. E a gente sabe que para você, às vezes, colocar em xeque toda uma oportunidade reencarnatória e fazer uma grande bobagem, uma grande besteira, às vezes demora 5 minutos, se demora tudo isso. É ou não é? Então, antes de falarmos, antes de agirmos, temos sempre a oportunidade de pensar se isso que eu vou fazer me convém. Né? Como diria o Emmanuel mesmo, ele fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Por quê? Porque no patamar de entendimento que nós já estamos, a nossa responsabilidade pelas nossas atitudes é proporcional ao conhecimento que nós já temos. É claro, né? Com todo o conhecimento que nós adquirimos nessa casa, com o Evangelho do Cristo, se nós ferirmos alguém, no momento a nossa consciência já vai gritar. E não tem juiz maior do que a nossa consciência. Não tem. Então, a caridade essencial é esse processo de autolapidação. É aquele difícil, é aquele que nós temos que nos melhorar e introjetar o conhecimento do Evangelho nos nossos corações para sermos pessoas melhores. É essa a parte mais difícil. Por quê? O trabalho com o Cristo, ele é um grande banquete, uma refeição farta. Só que, se você não se alimenta dele, se você só oferece, distribui, você não pratica a caridade essencial. Então, nessa metáfora, né, fala assim, você tem que comer do banquete também. Na medida em que você oferece, você tem que comer. O que significa isso? Que o trabalho tem que te modificar, e você tem que se sentir sendo modificado pelo trabalho. Né? E o trabalho que eu falo aqui não é nem o trabalho muito digno, né, de vir trabalhar na casa espírita, mas é o trabalho na família, com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com aquele chefe chato, com aquelas circunstâncias difíceis do dia a dia. Esse é o trabalho mais difícil. Que a gente acha, o Cristo não vê, ele só vê quando eu vou lá na casa espírita. Mas ele vê. Ele está lá junto com a gente. Ele acorda juntinho. Ele sabe se a gente foi gentil, se a gente foi educado, se a gente foi paciente. Ele está lá junto, vivendo os nossos dramas, torcendo para que a gente seja cada dia melhor do que na véspera. E esse banquete, nós precisamos nos alimentar. Né? Tem até um outro exemplo de um trabalhador de uma casa espírita, uma casa que oferecia sopa para pessoas carentes em São Paulo. Só que, assim, era muita gente carente, né, que vinha naquela noite que eles ofereciam sopa. Né? E era um trabalhador que estava sempre lá, presente. Né? Ele ia toda noite distribuir a sopa. Né? Só que ele fazia de um jeito tão mecânico, né, de trabalho exterior, de pôr, dar. Daí ele olhava, tinha mais 100 necessitados vindo. Daí ele começava a ficar impaciente. Aí só faltava ele jogar sopa na cara da pessoa que chegava lá, porque ele não via a hora de sair correndo de lá.
Mas ele ia. Daí você fala assim, por que essa pessoa ia? Né? Porque ela entendeu esse processo externo de caridade, e não aquele que se modifica internamente. De que a cada necessitado que está indo lá é um convite para ele ter mais paciência, oferecer com mais carinho, se modificar internamente. E quando nós aprendemos isso com o Evangelho do Mestre, né, nós vamos reforçando cada vez mais nos nossos corações o conceito de senso de eternidade, né? O conceito de que somos espíritos eternos, que um dia vamos ter que devolver o nosso corpo ao planeta Terra, agradecer com todo o carinho que o nosso corpo nos proporcionou neste planeta, mas vamos levar daqui para o plano espiritual as riquezas morais, espirituais que conseguimos aurir. Então, há uma comparação em que nós observamos, né, quanto tempo no dia nós dedicamos para o cuidado do nosso corpo, do corpo físico mesmo, né, que é necessário para ele. Então, nós tomamos banho todos os dias, ou quase, né? Escovamos os dentes pelo menos 3 vezes por dia. Nos alimentamos pelo menos 3 vezes por dia. Olha quanto tempo dedicado ao corpo, né? O corpo precisa. Não que não devemos fazer isso. Devemos cuidar do corpo. E quanto tempo dedicamos ao espírito imortal? Quanto tempo por dia? O corpo é importante? É importante, mas nós vamos devolvê-lo, né? Já temos dia e horário marcado, sorte que nós não sabemos, né? Mas um dia vamos devolver nosso corpo. E o espírito vamos levar. Só que será que a gente está tendo a noção de que a bagagem que nós vamos levar, ela é imponderável? Ela não é nenhuma malinha de mão. A gente não vai levar nem a bolsa. A bolsa a gente vai deixar também, né? O marido, os filhos, vão ficar todos. A gente vai levar o quê? Os sentimentos que conseguimos burilar, a paciência que desenvolvemos, a doação no trabalho que conseguimos edificar nos nossos corações. E isso vão ser luzes no nosso caminho, né? É uma riqueza que ladrão nenhum consegue roubar. Então, é importante que nós tenhamos a consciência, o que eu estou investindo no meu espírito todos os dias. Nem que seja aquela reflexão noturna, na hora que a gente deita, coloca a cabeça no travesseiro e pensa, né, o que no dia de hoje eu poderia ter feito melhor que eu deixei de fazer? Para nos afundarmos na culpa? Não. Né? Para observarmos que no próximo dia teremos oportunidade de fazer melhor. Nem que seja essa reflexão diária. E daí, no dia seguinte, quando as circunstâncias nos convidarem e nos desafiarem a simplesmente repetirmos aquele comportamento automatizado, né? Imaginem, nós já vivemos no reino animal, aquele em que só tínhamos instintos, né? Então, vinha um leão comer a nossa presa, o que a gente fazia? Atacava. Né? Hoje em dia, se um carro fecha o nosso carro na rua, é meio parecido, não é? A gente também quer atacar. Da onde vem essa tendência? Vem do nosso instinto animal, que foi por inúmeras vidas repetido, sem nenhuma consciência. Hoje, a gente para pensar, fala, olha, que coisa, eu podia ter feito diferente. Mas a gente, por muitas encarnações, só repetiu um comportamento que, depois, já no reino nominal, traz sofrimento. Né? Porque quando a gente fere alguém, a gente também sofre em decorrência dos nossos atos. Então, a gente começa a aprender, começa a refletir e vamos deixando de lado essas tendências mais instintivas de reação violenta, de reação sem pensar. Vamos tendo um pouco mais de controle sobre as nossas reações. E é isso que o Evangelho espera de nós, né? Que ele possa
praticar a modificação que ele precisa nos nossos corações para que nós façamos não só a caridade exterior, mas também a caridade essencial, aquela que lapida os nossos corações para sermos melhores. Porque ninguém pode prever os frutos do bem que pratica. E isso é sempre um advogado a nosso favor, onde quer que estejamos. Mesmo que a gente nem se recorde mais, né? Então, na medida em que a gente pratica o bem, esse bem vai ficando mais automatizado, vai tomando lugar daquele instinto das reações agressivas, não gentis, que a gente tinha mais próximo do reino animal. E o André Luiz, ele nos traz um exemplo também de quando ele estava numa situação muito difícil, no umbral, sofrendo, depois de desencarnado já, ainda não tinha sido levado para o nosso lar. Ele recebe um acalento de boa energia, de alívio, como se fosse um abraço espiritual, e ele fala: por que eu estou sentindo isso? Né? De onde que isso está vindo? Né? Ele é como se tivesse sido um oásis para ele, no meio daquele deserto, né? do ambiente do umbral. Depois de muito tempo, lá já no nosso lar, um mentor fala para ele, lembrando desse episódio, fala para ele que aquele momento em que ele sentiu aquele conforto foi uma prece que fizeram por ele. Daí ele falou: como assim? Uma prece que fizeram por mim? Sim, você não se lembra? Porque o André Luiz foi um médico quando estava encarnado, só que ele era um médico, digamos assim, mais materialista, orgulhoso, cobrava caro pelos seus atendimentos. E uma vez, a sua secretária pediu, praticamente implorou, para ele atender uma senhora que não tinha como pagar. Não tinha como pagar, estava muito doente. E ele, até meio contrariado, atendeu aquela senhora. Atendeu, medicou. E foi aquela senhora que fez a prece que mais o beneficiou no plano espiritual. E ele nem lembrava mais. Ou seja, o bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. Em toda parte que nós vamos. E somos peregrinos do universo, né, da alma. E não poderia deixar de trazer aqui como exemplo dessa nossa peregrinação, que não é fácil, né, uma pessoa que nasceu no ano 2 a.C., foi contemporâneo de Jesus, só que não o conheceu enquanto encarnado. Ele se chamava Saulo, de uma família judia, aristocrata, bem abastada, recebeu uma educação judia absurda, fenomenal, com base nos conceitos religiosos da época, e se tornou adquiriu cidadania romana, e se tornou um grande perseguidor do cristianismo nascente, Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, porque ele achava que aquilo era o correto, apesar de ter trazido no seu coração uma educação que ele adquiriu com Gamaliel, com pessoas que eram altamente espiritualizadas. Para o judaísmo da época, ele entendia que os cristãos eram ameaças, e ele mandava matar, ele ameaçava. E ele se transformou, depois de duras penas, no apóstolo da fé e no defensor do cristianismo. Aquele que entendeu o conceito de caridade, tanto essencial como exterior. Como que ele fez essa jornada? Como que Saulo se transformou? E o que isso tem a ver conosco, depois de mais de 2000 anos?
né? Porque quando a gente traz esses exemplos do cristianismo nascente, a gente fala, que interessante, mas isso tem nada a ver comigo. Né? Eu estou aqui, 2000 anos depois, numa realidade completamente diferente. E não entendemos que essas trajetórias são símbolos da nossa própria trajetória nos desenganos que nós já nos imputamos em muitas encarnações. Né? Por quê? Quando Saulo vê a sua noiva falecer, participa do apedrejamento de Estevão, depois da morte da noiva, ele se revolta de um tanto que ele fala assim, olha, me dá licença que eu vou perseguir Ananias, que era um cristão que estava em Damasco se escondendo com mais um núcleo cristão da época. E ele pega alguns soldados e vai. No caminho, ele já começa algumas reflexões que trazem para ele uma sensação de que ele não encontrou a paz. Porque o que Saulo buscava era encontrar a paz interior. É o que todos nós buscamos, ou não? E ele foi em busca, mas nesse intuito de matar Ananias. Quando ele está lá na estrada, ele vê uma grande luz e o Mestre, e Jesus. E ele cai. E o que acontece com ele? Naquele momento, Jesus se apresenta para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele, no chão, de joelhos, vocês imaginem a desilusão de uma pessoa que perseguiu os seguidores do Cristo e que naquela hora estava vendo o Cristo de uma grandiosidade, de uma luminosidade tamanha, que fez ele raciocinar, porque ele era muito inteligente, de que tudo que ele estava fazendo estava errado na vida. Né? Que aquilo que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, estava equivocado. Não é fácil, né? Já pensou agora a gente ter a ideia de que está tudo errado na nossa vida? Que o que a gente está fazendo... E daí a gente tem que mudar tudo. Muitos de nós teriam ficado como? Ajoelhados na culpa, no erro. E Saulo, munido de um senso de trabalho imenso, fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele poderia ter ficado lá, estatelado no chão, só pensando nas mortes que ele mandou fazer. Mas ele levanta e fala, Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? Vai até Damasco e te será dito o que fazer. E para que ele tivesse os olhos bem abertos, né, Jesus deixou ele cego. Para que ele tivesse os olhos espirituais abertos, para que ele sentisse a oportunidade de ser conduzido, de depender. Ele que só mandava, só ordenava, ele estava completamente dependente da ajuda das pessoas. E quem foi até Damasco curar Saulo? Ananias, que é aquele que ele estava indo matar. Olha o drama. Aquele que ele estava indo matar, veio até ele e falou, Saulo, o Senhor que te apareceu no deserto, me mandou aqui restituir-lhe a visão. A partir daí, ele teve o começo da vivência do que era o cristianismo, do que ele era capaz de fazer. Né? Porque até então, ele no seu orgulho, ele jamais teria ido ao encontro de uma pessoa que sabia que estava indo lá matá-lo. Mas Ananias fez isso. Restituiu-lhe a visão, e a partir de então nós temos uma pessoa que optou por mudar de nome, virou Paulo de Tarso, e foi o maior pregador do cristianismo nas sociedades daquela realidade oriental e também ocidental. Caminhou muitos quilômetros a pé, muitos. Ia de cidade em cidade, levando a mensagem de Jesus em cada coração, educando, orientando, auxiliando a igreja nascente, e nos lugares que ele não podia ir, porque eram muito longe, né, não tinha carro, era tudo a pé ou então em cavalos, né, ele escrevia cartas. E dentre essas cartas, ele escrevia para quê? Para auxiliar o cristianismo nascente. Né?
Dentre essas cartas está uma das mais lindas que embasam o nosso conceito de caridade, que é, mesmo que eu tivesse tudo, mas não tivesse amor ou caridade, eu nada seria. Então, foi musicalizada, né? É música, só que é uma carta de Paulo aos Coríntios, que era uma cidade lá em que o cristianismo estava nascendo. E a gente fala, o que isso tem a ver comigo? Né? O que essa trajetória tem a ver com a minha busca pela caridade? Tudo. Porque nós também cometemos erros muito importantes ao longo das nossas vidas, e por misericórdia divina não lembramos, mas caímos, levantamos, estamos seguindo e temos hoje a oportunidade de, assim como Saulo, sermos pessoas melhores. Praticarmos o bem, praticarmos a caridade, e esse é o propósito da doutrina espírita para a humanidade, né? Investir em pessoas que têm essa consciência e a cada dia se esforçam para seres melhores do que na véspera. E, para nossa sorte, temos o nosso grande professor, que é Jesus, né? O grande educador das almas, que em nenhum momento nos abandonou e que caminha conosco e que espera que tornemos mais íntima a nossa relação com Ele, na conversa mental com Cristo, naquelas circunstâncias mais difíceis, mais desafiadoras. Conversar com Jesus, falar, Senhor, olha aqui o que está acontecendo, né, com o meu trabalho, com a minha realidade financeira, com a minha família, né, me orienta para que eu possa ser uma pessoa melhor. E Ele vem e nos auxilia, nem que seja por intuição. E aqui a gente, para terminar, vamos ficar com a música sobre Saulo, que os discípulos se referiam a ele como vaso escolhido, né? Aquele que Jesus escolheu para que pudesse espalhar a sua mensagem de amor para as civilizações que não eram judias, né? Então ele foi o apóstolo dos gentios, porque ele considerou que para receber a mensagem do Cristo não precisava de pré-requisitos. Na época, as mensagens eram passadas só para os judeus. E ele falou, não, eu vou passar para todos. Todos têm o direito de receber os ensinamentos do Cristo. Então, hoje nós agradecemos muito a coragem e o dinamismo de Paulo, que levou essa mensagem para todas as pessoas. Mesmo com muitas dificuldades. No deserto
possamos refletir sobre essa trajetória de Paulo nas nossas próprias vidas, né? Para que possamos, quando sentirmos o peso de alguma dificuldade, dos nossos desenganos, lembrarmos da coragem que ele teve de nos levantar e falar para o Mestre, né? Senhor, o que queres que eu faça? Para que nós possamos também adquirirmos o trabalho de Jesus nas nossas vidas, que é no convite do cotidiano mesmo, no lugar em que fomos plantados, que a gente possa florir. Obrigada, que possamos permanecer em reflexão para o passe. Obrigada.